Nessa página nós temos uma árvore genealógica. Vocês sabem o que é uma árvore genealógica? É um esquema que serve para representar todas as pessoas que fazem parte da família de uma pessoa e os seus graus de parentesco. Aqui nós temos a árvore genealógica de um menino chamado Renato. Vamos observar quem faz parte da família de Renato? Vem comigo! Esse é o Renato. Observe que ele está sendo ligado a duas pessoas importantes da sua família, que é o seu pai e a sua mãe. Observe que eles dois também estão sendo ligados a outras pessoas muito importantes, que são os seus avós paternos e os seus avós maternos. Ou seja, os avós paternos de Renato são os pais do pai de Renato. Os avós maternos de Renato são os pais da mãe de Renato. Observe que há também outra ligação de Renato com outras pessoas. Quem são elas? Renato, ele também está ligado à família do seu pai, como por exemplo, ao seu primo paterno, que é filho dos seus tios paternos. Os seus tios paternos fazem parte da família do pai, ou seja, são irmãos do seu pai. Já aqui do outro lado, nós temos o primo materno de Renato, que está ligado aos tios maternos de Renato, que são irmãos da mãe de Renato. Agora eu pergunto a vocês, que tipo de relação há entre as pessoas que fazem parte de uma árvore genealógica? As pessoas que fazem parte de uma árvore genealógica são parentes uma das outras, pois observe que aqui está sendo representado as pessoas que formam uma família. Então, todas essas pessoas juntas na árvore genealógica mostram a linha do tempo a respeito das gerações por onde uma família passou. Vamos agora para a próxima página. Virem o livro para a página 27 e observem que aqui nós temos outra árvore genealógica. Mas não é uma árvore genealógica como a outra, onde fala a respeito de uma só família. Acompanhem a leitura comigo. Essa árvore é como uma árvore genealógica dos seres vivos, ou seja, ela nos mostra a relação de parentesco que há entre todos os seres vivos da Terra, entre todos os seres vivos que compõem a biodiversidade da Terra. Para quem não sabe o que significa essa palavra, biodiversidade, aqui no cantinho do nosso livro há uma explicação sobre isso. Biodiversidade é um conjunto de todos os seres vivos existentes no nosso planeta, no planeta Terra. Vejam só, cada ramo dessa árvore representa um grupo de seres vivos que tem uma grande relação de parentesco entre si. Ou seja, desse modo, os seres são separados de acordo com as características que têm em comum. Por que será que separaram os seres vivos assim, dessa forma? Os cientistas fizeram isso para facilitar os seus estudos. Por exemplo, na sua casa, você separa suas coisas em ordem, como por exemplo, os sapatos são separados das roupas, que estão separados dos brinquedos. E isso facilita na hora de você procurar um ou outro. Na hora de procurar o sapato, irá procurar no local onde você guarda os sapatos. Na hora de procurar uma roupa, irá procurar no local onde você guarda suas roupas. E na hora de procurar seus brinquedos, eles estarão em um lugar diferente dos outros dois. Estarão separados junto com todos os seus brinquedos. Então essa foi a forma que os cientistas acharam melhor de organizar os grupos de seres vivos para poder estudar cada um. No capítulo anterior, nós estudamos sobre um desses grupos de seres vivos. Nós estudamos sobre os animais. Neste capítulo, nós iremos conhecer outros grupos de seres vivos, como por exemplo as bactérias, os fungos, os protozoários e também os vírus. Eu peço a vocês que me acompanhem agora na página 28, onde nós iremos falar sobre vírus, bactérias e protozoários. Acompanhe a leitura comigo.
Vírus, bactérias e protozoários são chamados de micro-organismos. Vocês sabem o que são os micro-organismos? São seres muito pequenos que são impossíveis de enxergarmos a olho nu. Para enxergar esses micro-organismos, nós precisamos da ajuda de um equipamento, de um instrumento chamado microscópio. Ele é um aparelho especial que foi feito para enxergar esses elementos tão pequenos. Vejam só, os micro-organismos eles podem ser encontrados em diversos ambientes, como por exemplo no solo, na água, no ar e até mesmo nos alimentos e no corpo de alguns seres vivos. Vamos conhecê-los melhor? Vem comigo! Os vírus. Os vírus são micro-organismos que infectam os seres vivos para sobreviver e se reproduzir. Por isso eles são chamados de parasitas. Esses micro-organismos, eles podem causar muitas doenças em plantas e também em animais. A gripe, o sarampo e a dengue são exemplos de doenças causadas por vírus nos seres humanos. Aqui nós temos a imagem de um vírus. Vou aproximar aqui para vocês perceberem melhor. Esse aqui, ele é o vírus da gripe, um dos mais comuns na população humana. Recentemente nós estamos vendo nas notícias aí nos jornais, nos repórteres, passando muito a respeito de um vírus que é novo, um vírus que as pessoas ainda não conhecem ele tão bem assim. E esse vírus ele é tão pequeno e acaba se multiplicando tão rápido que é preciso as pessoas estarem em isolamento social, ou seja, cada um em sua casa, para não correr o risco de pegar e adoecer. Quem lembra como esse vírus se chama? É um novo coronavírus, é o Covid-19. As bactérias. As bactérias são micro-organismos com estrutura muito simples. Elas podem representar diferentes formatos e são encontradas em todo lugar, inclusive dentro do nosso corpo. Algumas bactérias elas podem causar doenças nos seres humanos, como infecções alimentares, tuberculose e cólera. Aqui nós temos a imagem de duas bactérias. Vejam só, essa primeira aqui, ela representa uma bactéria causadora da cólera, isso mesmo. Essa imagem ela foi ampliada em 1000 vezes com a ajuda de um microscópio. Então dá pra gente perceber que realmente é um micro-organismo muito pequeno. Por isso que precisa da ajuda do nosso microscópio para poder vê-lo. Aqui ao lado nós também temos outra imagem de outra bactéria. Essa daqui é a bactéria Staphylococcus. Ela pode causar infecções intestinais e até mesmo pneumonia. Vejam só, essa imagem, para a gente poder observar ela dessa forma, ela foi ampliada em 20.000 vezes com a ajuda de um microscópio. Então, com isso nós percebemos que o micro-organismo eles são muito pequeninos. Por isso nós precisamos da ajuda de um instrumento especial para poder vê-los. Passem para a próxima página. Há muitas bactérias que colaboram para a nossa saúde. Vejam só, as bactérias que vivem em nosso intestino, por exemplo, elas auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Então, existem bactérias que vivem dentro do corpo do ser humano, como, por exemplo, dentro do nosso intestino, e que farão com que o nosso organismo funcione melhor. Vejam só. Além disso, as bactérias elas também são importantes no ambiente, pois elas atuam na decomposição de organismos mortos, devolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam. Aqui nós temos também a ilustração de outra bactéria. Essa bactéria ela é chamada de lactobacillus. Vocês sabiam que os lactobacilos eles se encontram presentes também em alguns alimentos? Isso mesmo, como por exemplo o iogurte e os queijos. São dois alimentos que trazem essas bactérias que irão auxiliar no nosso organismo, no nosso intestino, tá certo? Acompanhem comigo. Vamos falar agora sobre os protozoários. Os protozoários são seres que apresentam uma estrutura mais organizada do que os das bactérias. A maioria deles consegue se locomover, ou seja, se movimentar.
podendo viver livremente no ambiente ou dentro de outros seres vivos. Aqui nós temos a imagem, de algum deles. O paramécio e a ameba são protozoários que vivem em ambientes aquáticos. Essas imagens aqui, foram ampliadas em até 750 vezes com o auxílio de um microscópio. Vejam só, muitos protozoários, eles são causadores também de doença como a malária, como também a doença de Chagas e a toxoplasmose. Agora vejam que interessante é essa imagem aqui, Deixa eu aproximar para vocês verem ela melhor, certo? Nessa imagem é possível observar os protozoários causadores das doenças de Chagas entre as células do sangue. Então observem aqui, que elas estão entre as células do sangue. E aí, galerinha, estão gostando do nosso novo assunto? E aí, o que vocês acham de conhecer mais a respeito sobre essas doenças? Vejam só, na atividade de hoje, aqui embaixo, vamos conhecer um pouco mais sobre as doenças causadas por micro-organismos. Escolha uma das doenças listadas a seguir e, com a ajuda de um adulto, pesquise sobre essa doença. Depois, com as informações obtidas, complete a ficha que se encontra no material de apoio. Então, ao final do livro de vocês, no material de apoio, nós temos aqui, página 29. Vocês irão destacar e respondê-la. Nela diz o seguinte: o nome da doença. Então, vocês vão escolher uma das doenças que se encontram aqui, nessa tabelinha, que é a cólera, malária, cachumba, sarampo, toxoplasmose, tétano, tuberculose, rubéola ou doença de Chagas. Irão pesquisar com a ajuda de um adulto e preencher essa página aqui. Vejam só, coloca o nome da doença na linha e em seguida marca com um X para dizer se ela é uma bactéria, um protozoário ou um vírus. Em seguida, você vai definir a respeito dessa doença. Você vai dizer como se adquire essa doença, quais são os sintomas que essa doença apresenta e, por último, como fazer para evitar essa doença, certo? Então, façam a atividade no capricho e não esqueçam depois de enviar para a tia. Um beijo e bons estudos!